Fala aí, detalhistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui, cai aqui de paraquedas, já deixa aquele like, já se inscreve, tá? Se você gosta de conhecimento, tá aprendendo, começou agora no ramo automotivo, seja um lava rápido, seja uma estética automotiva, você caiu em um canal muito bom, no canal correto, tá? E é um canal no qual você vai ter várias dicas aí, tanto de como trabalhar, do que precisa para trabalhar, tá? E até mesmo de marketing, que por sinal vai ser assunto do próximo vídeo, beleza? Então hoje, galera, eu vou falar sobre uma coisa aqui bastante interessante, que no início eu tinha essa dúvida e eu acredito que muita gente tem, tá? Qual é essa dúvida, tá? Vamos lá, quais boinas eu preciso ter quando começar a fazer polimento, tá bom? Quais boinas aí são as, digamos assim, né, as principais que não deve faltar para mim, beleza? Algumas pessoas vão dizer assim, começa com a boina de lã, outras pessoas vão dizer assim, começa com a boina somente de espuma, tá? Eu acredito que em suma maioria, muita gente vai falar que com a boina de lã já dá para começar. De fato, já dá para começar, tá? Mas eu vejo aí várias politriz, vários maquinários aí que as boinas de lã que vêm são aquelas boinas grandonas, né, de 8, 10 polegadas, tá bom? E essas boinas, por sua vez, são boinas que têm uma agressividade muito grande e também tem muita facilidade de marcar a peça, que criar aquelas famosas marcas de boinas, tá? Para quem não conhece, deixa aí embaixo que eu respondo o que são essas marcas de boinas, beleza? Então vamos lá. Para mim, o que é que vamos lá, se eu tivesse assistido um vídeo desse quando eu comecei, para mim seria muito bacana. Por quê? Vamos lá. Primeiro, existe a importância das boinas e a importância das boinas menores, tá bom? Eu indicaria o seguinte, galera, tá começando, tá investindo, então vamos lá, investe em uma boina de espuma média agressiva, tá? Por sinal, essa aqui é da Lincoln, ó. Tá bom? Velcro, tá vendo? Bonitinho, ó. Tem um prato específico para ela. Você compra a boina, compra o prato. Se não tiver o adaptador para colocar na politriz, você compra o adaptador também, ó. Tá vendo? É muito fácil, ó. Basicamente eu só uso boinas desse tamanho agora, tá? Por quê? Primeiro eu não preciso ficar trocando isto, beleza? É muito difícil e é mais rápido também, né? Até essa daqui, ó, eu coloco aqui, ó, já era. Tá vendo como é prático? Então vamos lá. Quais são as boinas que eu te indico? Bom, vamos lá. Para corte, uma boina de espuma, tá bom? Uma média agressiva aí, tem essa aqui da Lincoln, é muito boa, tá bom? Para refino, também uma boina de espuma, tá? Essa aqui é da Auto América, muito boa, gente, muito boa. Faz um refino que eu nunca vi, tá? Suja porque eu tava utilizando, tá? Faz um refino que eu nunca vi igual. Logicamente tem melhores, mas essa daqui, nossa senhora, me surpreendeu pelo preço, a qualidade dela, tá bom? E para luxo pode ser a preta, que já é de espuma mesmo, que é a única recomendada, tá bom? Mas porque eu digo a você, comece com a de espuma e não comece com a de lã. Vamos lá. Com a de espuma, você consegue aprender a controlar a velocidade e o RPM da máquina, tá? Com mais facilidade, para poder controlar o aquecimento. E consegue aí também controlar a questão de eu vou ou não queimar a peça, queimar o verniz e etc, tá? Já com a boina de lã, principalmente para quem não está começando, a probabilidade de você marcar a peça, encher o carro, principalmente se for carro preto, de marca de boina é muito alta. Então se eu tivesse visto um vídeo dizendo isso aqui antes, hoje já teria, com certeza, na verdade já teria começado muito melhor, tá? E por que a importância das boinas melhores? Isso aqui, gente, não é uma regra, não significa que você precisa ter boinas enormes assim, né? Porque a minha é de 5 polegadas e meia e umas boinas menores. Para começar, começa só com a de 5 polegadas e meia, tá? Ou a de 6, etc, você que decide, tá bom? Mas por que a grande importância das boinas menores? Para você conseguir chegar nas regiões de difícil acesso de maneira mais fácil, mais rápida, sem ter inclinação de boina, entendeu? Sampaio, por que eu não posso fazer a inclinação da boina? Rapaz, você pode, só que tem uma questão aí muito bacana assim que deve ser levado em consideração, que é o que? Você está aqui fazendo um trabalho na peça, correto? A partir do momento que você inclina a boina, existe a possibilidade de você marcar a peça e causar a marca de boina, correto? Então, quando você
tem uma boina específica para uma determinada região, uma região menor, um vincozinho do carro, onde você coloca, ela encaixa perfeitinho, só você fazer a movimentação, não existe a necessidade de você fazer isso aqui, ó. Ou usar só a parte de cima, ou usar só a parte de baixo, né? Correndo o risco de passar isso aqui em um plástico, numa borracha, em um vidro, no espelho, entendeu? Então, essa é a verdadeira importância das boinas menores. Você conseguir aí levar um trabalho de qualidade sem se matar e sem se preocupar. Não é bacana? Então veja só, boinas de espuma não são um bicho de 7 cabeças, como eu já vi em alguns locais, dizendo, esquenta muito e tal. De fato, esquenta. Assim como a boina de lã também esquenta bastante e ainda é um pouco mais agressiva, tá? Da mesma forma que existem as boinas híbridas e assim sucessivamente. Mas a minha dica, a dica que eu acataria hoje é: comece com boinas deste modelo, tá bom? Não são caras e você não vai se arrepender, beleza? Então, eu acho que por hoje, né, é só. Por este vídeo é só. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo e é nóis.